internet! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, desde sempre, Júnior Feital. Olá, Rafa. Olá, amiga internet. Sejam todos bem-vindos. Saudade, Rafa. Saudade. Estamos aí de volta pra... Mas a gente tava aqui semana passada. Mas nós estamos sempre, né, cara? Mas a gente conversa pouco. Eu e o Rafa é uma relação profissional. Tá carente, hein? Pois é, né? A gente só conversa aqui, né? Depois a gente nem lembra da existência um do outro. Só pelo WhatsApp. Mentira! A gente é brother muito tempo, né? Amiguinho, pô. Pois é, amigão. Temos que falar aqui, o pessoal perguntando, cadê a Jo, hein, Júnior? Antes de prosseguirmos. A Jo, pois é, gente... a estrela do podcast, não tá, né? Saudade, Jo. Pois é, um beijo, Jo. É porque ela avisou isso no nosso grupo de apoiadores, né? Mas quem não tá lá, né? Não recebeu essa informação. A Jo tá numa... como é que é? Eu esqueci o que eu queria falar aqui, que é chique, Júnior, que é um... Não é rebrand, como é que é? De carreira? Enfim, ela tá mudando de carreira. Eu ia usar um termo coach, mas eu não consegui lembrar na hora. Mas, parabéns, Rafa. Pois é, desculpa. Evite. Ela está fazendo uma readequação profissional, Júnior Feital. Porra! É muito melhor do que você falou antes. Pois é, está precisando aí de algum tempo para se situar nas novas atividades, né? E acontece, e obviamente que é para melhor. Então a gente dá o apoio e ela tá tirando algumas férias aqui indeterminadas do Tricotando, já conversou com a produção falou que tá tudo bem, então quem sou eu para questionar, né, Júnior? Então, só a saudade. Saudade. Aí sim, saudades, esperamos que ela volte logo. Mas hoje temos uma convidada aqui, por quê? A gente está participando do mês especial do podcast Delas, você já sabe, e todo episódio tem uma convidada mais que especial para brilhantar as nossas linhas, e hoje é a senhorita Mari Mendes. Seja bem-vinda, Mari. Fica à vontade na salinha do tricô. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para pegar um mote que eu uso no meu podcast. Olá, amigo internet. Inclusive, adorei essa história de amigo internet. Eu sou a Mari, eu sou professora de yoga e faço algumas outras coisas. Atualmente tenho 3 trabalhos. E tamo aí. Eita! Aí já chegou. Readequação também? Não, é a vida do proletário brasileiro, do trabalhador brasileiro. Caraca, já dá um ótimo programa. Nós vamos colocar você com a Ju. Já chegou falando, eu tenho 3 empregos, hein? Aí já... O amigo internet mentalizou aquele meme do Julius, né? Isso. Meu marido tem... Mas desculpa, a gente interrompeu a Mari. Continua aí, segue aí. Conta pra amigo internet todos os seus projetos. Mas é isso aí. Então, eu tenho um podcast que chama Além do Tapetinho. E ele tá agora em hiato por conta dos 3 trabalhos. E... faz sentido, né? Tamo aí pra conversar sobre o que vier. A propósito, deixa eu elogiar aqui. O nome é ótimo, tá? Além do Tapetinho, eu achei massa. Eu adoro também esse nome, só que não fui eu que escolhi. Parabéns. Parabéns a quem escolheu, então. Obrigada. E por você ter apoiado. Acontece. A pessoa teve a ideia e compartilhou. É assim que deve ser, né? Bom, imagino. Né? Nem sei. Não foi uma ideia roubada. Foi internet. Meu companheiro que teve essa ideia. Então. Companheiro é parceria, tudo junto, é brother. É isso tá mesmo. Tranquilo. Tá favorável, como diria aquele MC saudoso. Amigo internet que ficou curioso, né? Além do tapetinho, está aí já linkado na página desse episódio. E ele, obviamente, como a Mari também disse, é sobre yoga, né? E ela tá aqui para conversar com a gente sobre isso. Sobre yoga, sobre como ser uma pessoa iluminada. Vamos ver se a gente consegue aprender isso hoje, Júnior. O convidado soltou um complicado. Mas esse é o papo de hoje. Antes da gente começar ainda, já falei rapidão, mas é sempre bom lembrar de você utilizar essa hashtag aí para achar mais episódios como esse, hein? Qual é a hashtag? O podcast é delas 2022. Valorizar essa campanha criada pela Domênica e que dá voz a mais mulheres na mídia podcast, que elas podem falar sobre tudo, sobre todos, e valoriza também quem dá esse espaço, né? Quem reconhece essa necessidade aí.
Que mais, Júnior? Mandar e-mail, né? Se você quiser, já pode mandar desde já. E manda também as suas experiências de yoga, ou conhecendo, ou suas curiosidades. Porque algumas a gente vai falar durante o episódio, mas quando chegar o seu e-mail, a gente vai ligar pra Mari e falar: Mari, chegou a dúvida aqui, e a gente continua a tricotagem enquanto tiver linha. Certo, Júnior? Certíssimo, Rafa. Você esqueceu de dar boa noite pra produção, hein, Júnior? Toda vez. Que é isso, cara. A produção tá aqui do meu lado. Olá, produção. Benção. Boa noite, produção, né? Sempre aquela referência que a produção tá ali controlando tudo. Agora sim podemos ir. Certo, produção? Certo. Tri. Tri. Tricotando. Co. Tan. Tri. Tricotando. Co. Tan. Tan. Do. Tan. Do. Tri. Tricotando. Tan. Tri. Tricotando. Do. Bom, muito bem, hein? Amigo internet, Júnior Feital e Mari Mendes. Posso chamar de Mari? Nem já chamo. É Mari, eu só me apresento como Mari, tá tudo certo. É porque eu vi, então no Instagram assim eu repeti. Se tá na internet é verdade, dizem. Ó, a gente vai falar, o amigo internet, na verdade, vamos começar na polêmica, hein, Júnior? Porque eu não vou fazer introdução aqui bonitinha, não. O amigo internet que conhece o Tricotando há muito tempo sabe que o Júnior Feital e eu temos um certo problema com as pessoas do bem. Que absurdo, olha lá. Cidadão de bem, com certeza. Então, esse também, né? Esse também tá junto. Mas a gente sempre, né, faz uma passagem sobre o pessoal que é muito positivo, o pessoal que tá sempre com a vibe lá em cima, mesmo quando a vibe do mundo tá lá embaixo. Então essa é uma linha que a gente pode aproveitar e puxar aqui com a Mari, porque além de professora de yoga, né, ela tem muito conhecimento e fez muitos estudos sobre essas filosofias, né, que permeiam essa área. E também os mantras, enfim, todo o estudo acadêmico, da yoga e da tranquilidade, se é que ela existe dessa forma. Então, primeiro, Júnior, você quer perguntar de novo pra Mari se ela é uma pessoa good vibes? Podemos partir daí, que tal? Pra gente já ter esse rótulo aqui. E já papiar pra onde vai essa conversa, né? Não quero esse rótulo, não. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu provavelmente, não sei, talvez vocês e o amigo internet conheçam um livro bem antigo chamado Poliana. Esse livro eu amava quando eu era adolescente, quando eu era criança. Era o Poliana que tinha a trilogia, né? Poliana, esse mesmo. Moça, né? E aí nesse livro tem uma parada que chama Jogo do Contente, que é você tentar enxergar as coisas boas, pontos positivos em coisas ruins que acontecem. E aí eu sempre fui uma pessoa meio poliana, com uma tendência a procurar o lado positivo das coisas. E é daí que deve vir. Olha, eu nunca pensei nisso. Da onde que vem o termo, né? Que essa menina tá muito poliana. É daí, então. Oh, gente. Com certeza. Eu tô tendo a revelação aqui. É porque eu nunca li o livro. Eu conhecia, mas eu nunca li. É, do Jogo do Contente. E aí, assim... Só que tudo tem um limite, né? Chega uma hora que fica meio difícil de você enxergar o lado positivo em algumas coisas. Então... É verdade. Hoje eu considero que eu sou uma pessoa que... Eu busco isso sim, mas muito mais na minha vida pessoal do que como algumas pessoas colocam de... Como se isso fosse possível o tempo inteiro, sabe? Eu tento aprender com tudo que me acontece, sejam as coisas boas ou as coisas ruins, mais até do que ver lado positivo. Mas eu acho que é muito complicado a gente querer ficar por aí pregando isso o tempo inteiro diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, né? Não, com certeza. E essa pergunta, né? Foi pra gente rir, mas é uma pergunta bem injusta, assim, principalmente depois de tudo que a gente já passou aí, de pandemia, né, essas coisas, porque ela desconsidera muitas tonalidades, né, muitas
frequências que vão acontecendo. E no caso da Mari, aí ela vai explicar pra gente melhor depois, mas quanto mais você tem estudo sobre isso, né, eu imagino que deve ser mais fácil de você discernir certas coisas. Mas a gente vai, eu vou aproveitar e já vou emendar outra coisa, que eu brinquei com a Mari também, que é uma pessoa iluminada e tal. E é esse pessoal que pratica yoga, eu não sei, não quero falar que é, mas assim, eu imagino que eles têm essa aura, né, que envolve eles. Você conhece pessoas que fazem yoga, Júnior? E você tem essa... Ou você já ouviu falar que o pessoal que faz yoga é uma galera mais... que tá ascendendo, né? Que tá num nível acima das outras pessoas. Porque o pessoal é muito flexível, né? Consegue fazer acrobacias diferentes, não sei. Qual esses estereótipos aí que você já viu? Yogi ou acrobata? Não sei, né? Mas não tem... Cara, deixa eu começar, Rafa. Olha, deixa eu começar dando um relato aqui que eu já fui um iniciante na yoga. O quê? Olha, o Júnior nunca contou isso. Rafa, mas, pois é. E falando mal dos good vibes. Ah, nem... Não, calma. Aí, tá vendo, o Mari? O Rafa tá misturando as coisas todas. Tá eu sou bom, um cara extremamente parei. otimista, positivo, mas como você pontuou muito bem, tudo tem limite, né? Mas, cara, eu tava lembrando, isso tem tanto tempo, tem, sei lá, 20 anos. Eu morava ainda em Belo Horizonte, né, na região de Venda Nova, e tinha um projeto de yoga. Tá tudo certo. Mas tanto faz, né? Mas eu lembro que eu e minha irmã, vamos lá, vamos começar. E era uma experiência espetacular, sabe? Infelizmente, pelo trabalho, faculdade, na época, eu não pude dar continuidade. Mas foi uma experiência extremamente positiva eu fico até pensando que eu devia ter... eu me sentia tão bem, sabe? Fazendo lá as práticas de yoga. E, infelizmente, eu não pude dar continuidade. Mas eu acho que o que marca mesmo, Rafa, voltando lá à pergunta, né? O que você fez. Eu conheço pouca gente que hoje pratica práticas, né? Da yoga mas normalmente são pessoas que eu me dou muito bem. Porque tem uma visão bastante positiva, sem exagero, da realidade. Não. A galera que me irrita não é a galera do yoga, tem outros. Não, sim. Eu fui parar pra pensar um pouco e eu conheço até bastante gente, sabe? Na galera que eu fiz após mesmo e tal, tinha um pessoal que sempre tava divulgando e convidando. E sim, são pessoas super agradáveis e tal, mas... Eu não sei se é aí do meu background, porque eu sou da rua, né, Júnior? Eu sou do povo, né? Sei lá, esse pessoal, a gente, né, fala de alguém que faz yoga, então tem esse estereótipo todo que vem junto. E eu não sei se isso tá acabando ou se isso foi modificando. E aí vamos passar a bola pra nossa professora. Primeiro responde se é yoga ou yoga, né? Que aí a gente já tira uma dúvida do caminho. Então, tecnicamente... Yoga seria a versão aportuguesada e yoga seria a versão correta, entre muitas aspas. Mas eu mesma uso as duas coisas, às vezes, na mesma frase. Então, não é uma preocupação também. Até porque yoga é também o cavaleiro de cisne. Verdade. Quem pegar essa referência aí. Desculpa. Muito bom. Mas então, sobre essa parada... A iluminação. Eu acho que toda essa coisa que envolve isso da iluminação, de se espiritualizar e etc., é algo que traz coisas muito boas pra quem busca isso, pra quem quer buscar isso, porque a pessoa pode não querer também, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu acho que muita gente confunde, porque muita gente acha que você vai... sei lá, se iluminar e pronto, acabou, sabe? Como se fosse um ponto a se chegar. Mas eu acho que nesse mundo que a gente vive, na vida que a gente vive, eu acho que tá mais pra gente ter alguns vislumbres disso do que realmente chegar nisso, sabe? Tipo, é um pouco como eu enxergo a meditação também. O estado meditativo é um vislumbre, é uma coisa assim que você sente, só que ele não vai ser permanente.
E eu enxergo a iluminação dessa forma também. Essa coisa do estereótipo, ela é muito complicada, porque eu acho que afasta as pessoas. Muita gente vai achar que, o yoga não é pra mim, porque, sei lá, eu sou agitada, eu sou ansiosa, eu sou estressada, ou o que quer que seja. Ao mesmo tempo que tem muitos professores que alimentam esse estereótipo, e eu acho isso muito negativo, sabe? Eu tava até conversando sobre isso hoje com a minha professora de yoga. Eu sou uma professora de yoga que faz aula com uma outra professora. E aí a gente tava conversando sobre isso. Ela tava contando um caso, uma situação de uma professora de yoga que teve uma explosão, assim. Tipo, por uma coisa muito boba, ela simplesmente explodiu. E eu tenho a sensação que isso acontece porque as pessoas ficam tão preocupadas em colocar essa máscara, em parecer esse estereótipo, que elas não se permitem vivenciar as coisas normalmente, sabe? É uma coisa como se você vai jogando os seus problemas para debaixo do tapete, você não lida com eles, você não aceita os sentimentos, as coisas como elas acontecem, e aí uma hora você explode. E eu acho que esse sustentar desse estereótipo é uma coisa que pode causar isso, sabe? Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Perfeitamente. Porque eu acho assim, uma coisa é você buscar não sei nem se é um estado de espírito, se é uma visão perante o mundo, e outra coisa é você tentar encobrir sentimentos ou até mesmo reações perante esse estereótipo que se coloca, né, do praticante de yoga, e aí chega uma hora que explode, né, como deve ter sido o caso lá que você está se referindo. E causa muito estranhamento, né? Você espera socialmente você espera assim, o cara vai relevar, ele vai ignorar, mas as coisas podem incomodar muito, né? Assusta as outras pessoas. E eu não sei, eu me incomodo muito com isso, pessoalmente, porque eu tento ser o mais normal possível, inclusive quando eu tô dando aula, eu não monto um personagem pra dar aula, sabe? Eu sei que tem pessoas que fazem isso. Aí tem uma voz específica, tem um jeito específico, uma fala, às vezes é uma coisa que parece até ensaiada. E, assim, eu não tenho esse personagem, sabe? Eu sou eu dando aula. Aí, às vezes, eu faço piada, às vezes eu me perco, eu tenho um sério problema com direita e esquerda, aí vocês imaginam como que é uma pessoa dando aula de yoga com problema com direita e esquerda. É complicado, mas é bom que as alunas já estão acostumadas, então dá tudo certo. Mas, enfim, eu não sei, sempre... Eu não gosto dessas coisas quando a pessoa se coloca muito como se ela fosse mestre, sabe? Eu nunca gostei disso, tipo... Eu nunca procurei um mestre. Eu tenho pessoas em quem eu me inspiro, pessoas que eu tento de alguma forma me espelhar nelas, mas a sensação que eu tenho é que quando você tem um mestre e aquela pessoa, aquele ser é o seu mestre, parece que você fica um pouco cego em relação a outras possibilidades, sabe? Então eu nunca gostei dessa ideia de ter um mestre, porque eu não quero me fechar numa caixinha só, sabe? Não, mas Vai. Desculpa, Rafa, mas é uma coisa que eu ouço muito, assim, quando a gente vê sobre, não apenas yoga, mas algumas práticas até de meditação. Meu mestre, fica mesmo essa coisa quase idólatra, sabe? Que a pessoa parece que reverencia tanto que ignora que é um ser humano também. Sim. E eu vou aproveitar e pegar... Eu gostei muito da fala da Mari agora, porque dela a gente pode partir em dois vieses, né? Primeiro, vamos do cara que está observando, antes de chegar nessa questão do que pratica e talvez tenha outros problemas. Porque ela falou isso daí, que afasta o estereótipo, afasta as pessoas, e eu vejo... É como se fosse a mesma coisa, Júnior, com... que a gente vê na alta academia, entre aspas, por exemplo, sabe? Que tem uma galera que vê as outras como, olha, aquele ali, ele tem conhecimento, ele sabe, e eu tô muito distante,
E essa fala dela, por exemplo, eu me vejo, já me vi muito, e conheço muita gente que é isso. Ah não, yoga não é pra mim, porque eu não consigo, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu, sei lá, né, mil desculpas, ou não, né, enfim, é só a realidade mesmo. Mas a pessoa não sequer se dá a possibilidade, né, se dá a chance. Eu não sei nada, assim, de mais... certo, enfim, mais acadêmico de yoga mesmo, mas eu vejo só das convivências que eu tive que é uma coisa muito de autoconhecimento, né? E só da pessoa ter um conhecimento melhor de si mesma, ela já cria essa coisa de que ela é mais, sei lá, mais evoluída que as outras, mas não é evoluída, né? Enfim, ela só tá se conhecendo melhor, enquanto a outra que se conhece muito pouco, ela olha aquilo e fala, poxa, essa pessoa aqui, né, é um escolhido, não sei, sabe? Então esses estereótipos, eles começam a afastar mesmo com coisas bobas, né? E aí eu vou perguntar pra Mari se é difícil quebrar esse estereótipo de fazer as pessoas, por exemplo, poxa, um cara que nunca viu nada, é difícil ele se dar essa chance de conhecer, justamente por isso que ele trabalha muito, ele é muito nervoso, muito atarefado. É um estereótipo que é muito enraizado? Eu tenho a sensação que sim, Rafa, mas pode chamar de Rafa? Pode. Então tá. Eu tenho a sensação que sim, e eu escuto isso das pessoas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é um movimento da minha bolha, mas eu tenho visto mais pessoas que estão tirando essa capa de mestre, de iluminado, pessoas, tipo, professores mesmo, sabe? E aí... eu acho que é uma forma de começar a quebrar um pouco isso. Mas eu queria comentar uma coisa que eu achei maravilhoso que você disse, que é uma forma de autoconhecimento. Porque é o que é o mais forte pra mim, sabe? O yoga, pra mim, ele é uma das formas que eu uso como autoconhecimento, ao mesmo tempo que é a minha forma de contato com a minha espiritualidade. Mas, assim, essa parte do autoconhecimento... eu acho que é muito isso que você disse. Quando a gente entra nesses processos de autoconhecimento que nenhum deles é fácil, mas você para de reproduzir algumas coisas, sabe? E eu acho que é isso que talvez dê essa sensação de a pessoa ser mais evoluída, mas na verdade você tá só se conhecendo mais e você começa a se permitir ser mais você no mundo. E como a gente vive num mundo que é muito de pessoas que tentam se encaixar, que tentam, de certa forma, fazer parte de um grupo e ser iguais e etc., é muito difícil encontrar pessoas que são autênticas, eu acho. E quando você busca o autoconhecimento, de alguma forma você acaba caindo, entre aspas, nisso de ser uma pessoa mais autêntica, porque você para de reproduzir algumas expectativas sociais, você até... condicionamentos seus, você começa a abrir os olhos para eles e às vezes esses condicionamentos são coisas que não fazem bem para você ou que não fazem bem para você e para o mundo e para as pessoas que você convive, então você também começa a tentar se modificar nesse sentido, então, enfim, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Olha aí que bonito, hein? Ô Mari, eu tava te ouvindo e pensando assim, porque essa questão do autoconhecimento ou da espiritualização, ela pode se dar de várias maneiras, né? Sei lá, a pessoa conhece uma nova religião. Sim, pode ser terapia. Né? Pode ser pela via religiosa, mas eu falo a questão da espiritualização, sabe? Ah, sim. E às vezes a pessoa empolga muito com isso. Às vezes eu percebo, não só na yoga, mas em outras experiências, a pessoa ela fica meio deslumbrada e às vezes fica até um pouco exagerada. Serei bondoso aqui. E aí entra numa pira, sabe? Sei lá, o cara se converte, o cara vira evangélico, sacou? Aí ele começa a reproduzir, a ficar empolgado, e isso pode acontecer com qualquer outra coisa. Eu entendo perfeitamente que aquilo está fazendo bem para ele, está despertando nele coisas que ele não tinha, e ele quer reproduzir aquilo, quer que outras pessoas conheçam, então eu não me sinto, eu me sinto até positivamente, eu me vejo às vezes em situações que, o cara tá empolgado, ele tá ali falando uma coisa, tá fazendo bem para ele quer que reproduzir aquilo para outras pessoas, ele quer que outras pessoas vivenciem aquilo. Pode ser pelo yoga, pode ser pelo qualquer outra coisa, mas às vezes eu acho que as pessoas perdem um pouquinho a noção.
sabe? De conhecer uma coisa que tá fazendo bem e no intuito de tornar aquilo, ele quer que outras pessoas vencer aquilo, ele começa a fazer uma, sabe, aquela propaganda exagerada. Sim, que acaba incomodando. Publicizar, né? Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou aproveitar o seu gancho, porque você citou em outras palavras de um outro convidado nosso, Vini, um abraço pra ele. Você citou aí o jovem místico. Que talvez é esse ser aí que começa muito empolgadaço e não sabe onde vai parar com as misturas de termos e energia e espiritualidade, pega um pouco daqui, cola ali e, né, e como ele é influencer, ele também junta isso no meio e vende coisa junto. Nossa. E aí, Mari, isso ajuda ou atrapalha? Olha, com certeza atrapalha. Eu acho que atrapalha. Mas assim, eu acho que é normal. Mas imagino que deve atrapalhar bastante também o próprio... Convivência, com certeza. Convivência. É a pessoa chata. Mas eu digo... Só vira o assunto do cara, sacou? Mas também o coisa real, né? Enfim, o trabalho real de quem leva a sério, de quem tá estudando e tá pesquisando, né? Esse tipo de coisa que eu queria dizer. Sim, eu acho que dá... Nossa, dá pra falar tanta coisa dessas coisas que vocês falaram. Socorro. Vamos ver se eu vou conseguir falar tudo que me veio, né? Tudo bem. Sobre essa... Eu acho que esse maravilhamento... Vamos colocar assim. Eu acho que ele é normal de acontecer. Mas o problema é quando a pessoa fica totalmente sem freio, sabe? Porque, por exemplo, até hoje eu tenho uma espécie de um maravilhamento com yoga. Eu comecei a praticar... Eu nunca sei se foi 2013 ou 2014, mas foi por aí. Bons tempos, hein? Gente. Foi por aí. Saudades. E aí... A gente era feliz e não sabia. Agora a gente é triste e sabe muito bem. Isso é autoconhecimento. Exatamente. Mas enfim, eu acho que esse maravilhamento ele é comum. O problema é literalmente quando a pessoa não tem limites. Eu acho que... Mas é engraçado que eu acho que isso pode acontecer com qualquer coisa, não só com... Exato. Com questões de espiritualidade. O problema maior que eu acho do jovem místico é que ele é chato, mas esse não é o problema maior. Eu acho que o problema maior é que acaba chegando muito charlatanismo no meio, sabe? Muita coisa que as pessoas inventam e igual você falou, coisa pra vender, enfim. E aí, eu acho que isso é o pior, sabe? Porque quando a gente lida com essas coisas de espiritualidade e de autoconhecimento também, a gente acaba lidando com pessoas que talvez estejam mais vulneráveis. Talvez em sofrimento, igual a minha professora do curso de formação, eu lembro direitinho dela falando que ninguém chega no yoga porque tá bem. Nossa, tô super feliz, vou fazer yoga. Quando chega mesmo no início, sabe? As pessoas geralmente chegam porque elas estão cagadas das ideias, ou então por algum problema físico mesmo. Tem gente que vai por indicação médica de questões físicas e tudo mais. Mas ninguém chega porque, nossa, tô felizaço, vou começar a praticar yoga. Não. Então, assim, a gente lida com pessoas vulneráveis. E aí eu acho muito cruel, porque o jovem místico e outras pessoas desses meios, assim, elas usam essa vulnerabilidade das pessoas pra vender curas milagrosas, sabe? Pra vender soluções mágicas. E aí, o triste é, quando você não faz isso, você tem... Pensando em rede social mesmo, você tem menos alcance. E aí a coisa vai se multiplicando de uma forma... Houve um tempo que eu ficava preocupada, assim, tipo, das pessoas me associarem a coisas que são mentirosas, sabe? A esses charlatanismos que se propagam por aí. Hoje em dia eu não tenho mais essa preocupação, porque... Se alguém achar isso é porque realmente não me conhece, assim, sabe? Então, mas já foi uma preocupação, porque isso se prolifera muito fácil, que assim... E aí entra também nisso da gente estar vivendo um momento
que já tem muito tempo, já não é mais o momento, mas assim, a gente a gente tá vivendo um tempo que é muito difícil pra maioria das pessoas. Só tá bem quem não tá entendendo nada, ou sei lá, o Elon Musk. Mas, é verdade. ou quem tá muito alienado, porque assim, fora isso, não tem como você tá bem, assim, sabe? Né? Então... Todo mundo vulnerável, né? Exatamente. Então, as pessoas estão muito desesperadas também, talvez pela velocidade como as coisas acontecem na internet, por essas curas milagrosas. E eu acho isso... Eu tenho raiva mesmo das pessoas que propagam isso, sabe? Especialmente das pessoas que sabem que o que elas estão falando não é real, mas elas querem vender, elas querem ganhar dinheiro a todo custo e enganam pessoas que talvez fiquem muito mais ferradas da cabeça por causa dessas coisas que eles estão vendendo. Então, assim, sei lá, eu fico muito indignada com esse tipo de coisa. Quer view, né? Quer seguidores e, enfim, desconsidera a vivência das outras pessoas, né? E, como você disse, tem as expansões para as outras áreas, mas essa aí realmente, porque... a vulnerabilidade tá fácil hoje em dia, né? Então tá muito fácil ganhar disso aí. Mas, o Júnior, a Mari fez uma coisa aqui agora, eu não sei se ela pode fazer, sendo uma professora de yoga. Ela xingou. Ela ficou revoltada, assim. Achei justo. Gente, eu já xinguei em aula. Em aula, eu tento não xingar, porque até eu acho que desconcentra as pessoas. Mas já aconteceu. Infelizmente, já aconteceu. Eu, inclusive, não sei se pode falar isso. Não sei se pode falar isso aqui. Se não puder, vocês cortam aí. Mas eu, inclusive, em algumas aulas, às vezes, eu falo mal do Bolsonaro. Então é difícil não xingar em momentos assim. Concordo. Você quer que corta isso? Ao contrário. Repete, né? Bota 3 vezes na minha cara. Repete, põe um looping aí. Mas isso eu gostei porque é um exemplo do que a Mari acabou de falar, né? Mostra que a pessoa, além de ela ser uma pessoa como qualquer outra, que já deveria ser óbvio, né? Enfim, os praticantes de yoga, mas mostra a espontaneidade, né? Mostra que tamo junto, né? Quebra esse estereótipo mesmo, que eu acho que ainda existe e, né, vem sendo fortificado aí pelos jovens místicos que mais atrapalham. Mas agora eu quero saber uma outra estereótipo. Estereótipo não sei, né? Porque talvez é verdade. Porque a Mari tem várias fotos no Instagram que ela está fazendo acrobacia estilo Homem-Aranha, Júnior. E aí? Todos os praticantes de yoga são capazes de fazer isso? Você já fez isso, Júnior? Já que você começou eu fui um iniciante, um jovem padawan. Eu jamais faria algumas posições que eu vi ali. Eu não tenho flexibilidade nenhuma, eu tenho lesão gravíssima em 2 ombros. Eu também não, cara. Eu vi o Instagram da Mari, eu fiquei meio mal, assim. Eu falei, gente... O ser humano gente, não fala isso. Não, mas eu fiquei mal por mim mesmo. Não, eu sei, mas então, deixa eu contar uma coisa. Eu, no meu Instagram, eu tento colocar as coisas mais simples, sabe? E eita, aí, Rafa, piorou. Eu fico triste. Socorro. Eu fico triste que eu não consiga, que eu não tenha passado isso. Mas é porque, assim, como eu tô no meio, eu já parei de seguir vários professores que postam posturas que eu acho que não tem, tipo, nem necessidade da pessoa fazer, sabe? Umas coisas você fica assim, caraca, essa pessoa não tem osso, não é possível. Porque se tem uma coisa, só te cortando, mas tem uma coisa que chama atenção na yoga, pra mim é isso. Você vê um cara que ele bota o pescoço pra trás assim, você fala, eita porra! Isso vende a yoga de um jeito. O osso pode até ter, né? Não tem nenhum ligamento, né? Então, sobre isso, eu realmente achava que eu tava colocando imagens que eram mais simples, mas mas às vezes é simples, é só que tem gente que não consegue, né? Mas assim, o que eu acho que... Eu realmente acho que tem algumas coisas que as pessoas colocam que sabe quando você vê e tá na cara que aquilo não era uma pessoa praticando, aquilo era uma pessoa que fez de tudo pra tirar uma foto? Tem muita gente que eu acho que faz isso, sabe? Eu mesma, na verdade, a maioria das fotos que eu posto são fotos que eu tirei pra postar mesmo, mas são fotos de coisas que eu realmente faço.
Só que como nessa coisa de Instagram de tentar colocar o feed mais bonitinho, teve um dia que eu vesti um macacão e eu tirei muitas fotos, muitas fotos. Quem for no Instagram vai ver que é um macacão roxo. E eu ainda achei que ele combinou com a minha parede, que é azul. Aí que eu tirei mais foto ainda. Aí tá ornando bem aqui, ficou bonito. Pra ficar bonito o feed. Mas assim, eu só fiz coisas que eu realmente faço. Eu não tentei montar alguma coisa que eu não faço. Mas eu sei que tem pessoas que fazem isso. E tem umas coisas... Mas, e isso, eu falei uma coisa, Maga, mas isso não é ruim não, né? Mostra que a pessoa tá, no mínimo, saudável ali. Assim... E chama atenção por isso, porque, enfim, no mundo de hoje que também se valoriza tanto a saúde, né? Física, principalmente. Essa coisa chama atenção e não é não é ruim, né? Não é ruim quando é feita dessas intenções que você tá colocando. Né? Nesse sentido aí, que não é útil no caso, é só pra fazer propaganda. Eu tenho um pouco de problema com isso, porque eu acho que é uma outra coisa que afasta as pessoas, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo, como o Instagram é uma rede social de imagem, é meio difícil você não postar imagem. Então, assim, é uma faca de dois legumes. Como diz. Não, e também a Joana, que infelizmente não está aqui hoje, mas ela consegue fazer posições incalculáveis pra mim. Tem fotos, né, a gente descobriu isso e ficamos chocados, E assim, mostra que ela está muito mais saudável do que eu. Pelo menos muito mais flexível. Outro dia, eu fiz uma determinada postura que eu nunca tinha conseguido fazer. Então, assim, professor de yoga não faz tudo. Muita coisa eu não consigo. E aí eu fiz essa postura e eu fiquei assim, caraca, eu não acredito. Fiquei muito emocionada, assim, porque é muito legal quando você consegue fazer uma coisa que você não conseguia fazer antes. Independente de ser uma coisa física ou qualquer coisa na vida, né? É uma espécie de superação. E aí eu tava conversando, eu faço exercício com um personal. E aí eu sei que esses exercícios têm me ajudado muito, porque como eu trabalho com corpo, eu preciso de um corpo forte e assim, saudável, né? E aí eu faço esse exercício com ele e eu mandei uma foto, não minha, porque eu caí bem rápido depois que eu consegui fazer. Então nem se eu quisesse não dava tempo de tirar foto, mas eu mandei uma imagem da postura pra ele. Ele falou, nossa, isso daí parece, sei lá, uma coisa do Exorcista, sabe? Ai, meu Deus. Mas enfim, aí tá. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar pra todo mundo, principalmente as pessoas iniciantes que chegam, é que, primeiro, yoga não é só postura. Então, você não precisa se preocupar se você não conseguir fazer algumas posturas. E assim... 99,9% de chance que você não vai conseguir fazer todas as posturas. Porque eu lembro que uma vez eu estava estudando um livro e aí o autor do livro é um professor de yoga e aí ele falava assim que às vezes os alunos chegavam para ele e queriam fazer as coisas que ele fazia, mas ele praticava yoga há 50 anos. Então, assim... É normal, sabe? Vai ter um monte de coisa que a gente não consegue fazer. Vai ter coisas que a gente nunca vai conseguir fazer, inclusive, porque às vezes é como seu corpo é. Eu, por exemplo, eu tenho baixa mobilidade no meu tornozelo. E tem uma postura que é assim, ela não existe. É muito difícil uma aula de yoga que não tenha ela, que é o cachorro olhando para baixo, a Adho Mukha. É uma postura que é como se você fizesse um triângulo com o corpo, perna no chão, mão no chão, é como se fosse um triângulo mesmo com o corpo. O amigo internet sentiu dor. E eu já senti isso aqui. Digamos assim, a postura final. Eu não gosto muito disso, porque a postura final, pra mim, é a postura que você consegue fazer. Mas a postura final, entre aspas, seria você com a perna esticada e com o tornozelo no chão. E a coluna longa. Se vocês quiserem, eu até mando foto pra vocês colocarem aí. Mas, enfim. Só que, como eu tenho essa baixa mobilidade no tornozelo, eu não consigo levar o meu calcanhar no chão. E se eu esticar o meu joelho, eu não consigo manter a minha coluna alongada.
Então eu faço com o tornozelo fora do chão e com o meu joelho dobrado. E depois que eu descobri que eu tenho essa baixa mobilidade no tornozelo, eu cheguei à conclusão que provavelmente eu nunca vou conseguir fazer daquele jeito da postura final. A minha postura final é essa. E tá tudo bem, sabe? Porque não é sobre isso. O que eu acho mais legal, assim, do yoga é que hoje, pra mim, o yoga é uma forma de eu experimentar o meu corpo. O yoga enquanto prática física mesmo. É uma forma de eu experimentar o meu corpo. E a gente pode experimentar os nossos corpos de várias formas, tendo flexibilidade ou não. Tem muito professor de yoga que tem uma condição que a gente chama de hipermobilidade, que é quando ele tem uma mobilidade... É o contrário do que eu tenho no meu tornozelo. Tem articulações que são hipermóveis. E aí consegue fazer muita coisa. Só que qual não foi a minha surpresa quando eu descobri, estudando anatomia com uma professora, que a hipermobilidade não é uma coisa boa. E que as pessoas que têm hipermobilidade, elas se lesionam mais facilmente. Então, assim, você vê aquela postura lá e, tipo, pode ser que logo depois a pessoa se lesionou. Ai... A pessoa tá lá assim, tira porra! Eu adorei, Rafa, que agora eu vou usar isso muito. Eu tenho baixa mobilidade. Onde? No corpo inteiro. Ai, meu Deus. Mas, assim, é porque não é o que você faz ou o que você não faz em relação a posturas de yoga, sabe? É sobre você experienciar o seu corpo e pra mim, assim, yoga é presença. Se você tá presente fazendo um Tadasana, que é a postura da montanha, que é você simplesmente ficar de pé com os pés na largura do quadril, os braços na lateral do corpo, você tá só de pé, mas você tá ali presente, isso é muito mais importante do que se você consegue virar de cabeça pra baixo ou não, sabe? Nossa, com certeza. Olha, a produção me apontou o relógio aqui. Que isso, mas eu já? queria aproveitar. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma última pergunta. Você tem alguma última pergunta aí, Júnior? Cara, eu só queria. Eu acho, assim, ouvindo a Mari falando, foi exatamente a experiência que mais me atraiu, sabe? Que é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu tava conversando hoje com a galera lá da escola, né, principalmente o pessoal da educação física. Como que esse período de pandemia, esse afastamento que houve da escola, entregou para os meninos uma baixa percepção do próprio corpo, sabe? Os meninos, eles perderam muito essa questão do equilíbrio, muito essa questão da espacialidade, consciência corporal. E é uma coisa que a gente, né, pensando sobre o programa de hoje, como que era uma questão de você estar consciente do seu corpo. Né? Pô, talvez o yoga seja exatamente uma para quem tiver oportunidade, de recuperar às vezes esse período, né, que a gente ficou tão preso, tão afastado das atividades físicas e lógico, né, não estou restringindo o yoga a uma prática física, mas ela tem essa questão do corpo, né, de ter uma consciência corporal ampliada e você ter uma melhor percepção. Ainda mais esse famoso tempo aí que a gente ficou em frente às telas, né? Com cadeiras gamers ou não. Mas, desculpa, eu vou ter que interromper essa linha porque eu quero fazer uma última pergunta aqui. Ai, tô triste Mari. Que tá acabando já. Pois eu também. O tempo passou rápido aqui, gente. É muito difícil. Mas uma coisa que sempre me atrai nessas pessoas que praticam e conhecem yoga, e que a Mari acabou de falar, é sobre a questão da presença. Que é essa questão de você estar experienciando aquilo naquele momento. E assim, isso me faz ficar maravilhado. Realmente, sabe, Mari? Porque é o cara que não tá pensando lá no boleto lá da frente... Ou então naquele dia que ele se fudeu muito, que é o meu caso, né? E eu gosto de ouvir as pessoas falando sobre isso. E claro que você deve ter lido coisas, enfim. Você pode explicar pra gente, pro amigo internet, como seria isso? Como a gente faz pra buscar isso? Porque eu gostei muito da sua fala também, que tem... cada um tem um limite a ser atingido, né? Não é todo mundo que vai mente vazia, que aí também vira, né,
sei lá, tigre e dragão. Também não é isso, né? Eu gosto de uma analogia. Ela é usada mais em relação à meditação, mas pra mim, yoga é uma forma de você meditar ativamente com o seu corpo. Então, pra mim, ela serve pro yoga também. É uma analogia que fala que na nossa cabeça tem um monte de macacos, que eles são muito doidos, eles não sabem o que eles vão fazer, pra onde eles vão, eles ficam saltando de galho em galho. E isso pra pessoa que tem TDAH, que é o meu caso, é ainda mais macaco e eles são ainda mais loucos. E essa coisa da presença, ela é como se você desse um direcionamento pra esses macacos, sabe? Eles não vão parar, porque a função deles é igual, a função da nossa mente é pensar, mas a gente dá um direcionamento. E houve um tempo em que eu ficava muito nessa pira de frisar que o yoga não é uma prática só física. Eu acho que é importante, é uma coisa que precisa ser dita, mas eu acho que a parte física do yoga, o nosso contato com o corpo, ele tem muito essa potência de trazer presença, sabe? Só de você tá numa situação de estresse. Se você lembrar por 10 segundos de prestar atenção na sua respiração, isso já é uma forma de você ficar presente de novo e talvez diminuir um pouco o seu estresse, sabe? Por exemplo, eu sou formada em Direito. Isso é uma coisa que geralmente... Olha a advogada aqui, Júnior Feital. Isso é uma coisa que geralmente choca as pessoas, inclusive. Mas eu trabalhei em escritório durante 4 anos e pouco depois que eu formei. Inclusive, teve um período que eu trabalhei com yoga e advocacia ao mesmo tempo. E o trabalho de escritório é um trabalho muito estressante. Sendo relacionado a direito ou a outras coisas, eu acho que, no geral, ele é muito estressante. E tinha alguns momentos que eu ia pro banheiro pra respirar. Tipo assim, dar aquela parada e aquela respirada pra... Ufa, sabe? Então... E o legal é que quanto mais você pratica, mais você consegue levar isso pra vida. Por isso que existe o além do tapetinho, porque o yoga ele não pode estar restrito àquela 1 hora de prática que você faz 1, 2 ou 3 vezes na semana, sabe? Senão... Aí, assim, se perde muito do que é o yoga. Então, quanto mais você pratica, mais você consegue levar isso pra vida, sabe? E eu acho que é isso que é o ponto que ajuda quem pratica. Porque mais do que se você tem flexibilidade ou não, é se você consegue ter essa consciência e essa presença na sua vida. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Inclusive, quero ter. Porque preciso, é isso, né, cara? Hoje, né, preciso. Hoje é com tanta notícia, tanta velocidade de coisa, tanta pressão de todos os lados, né, Júnior? Esses momentos aí são cada vez mais raros e talvez cada vez mais precisos, né? Só tem benefícios. Enfim, puxa aí, Júnior, arremate final. É pra isso que a gente vai fazer agora. Fazer alguma conclusão, se é que dá. Infelizmente, o tempo aqui chegou no debate-papo, mas a linha vai ficar. Mas o Júnior começa porque ele tem... Eu acho que ele tem um bom... Experiência, né, Rafa? Mentira, tenho não. Pouquíssimo. Mas eu gosto muito de ouvir pessoas como a Mari, cara, que vem... com o pé no chão, sabe? Valoriza a sua experiência. É muito bom ouvir pessoa que defende sem ser aquele deslumbramento. Você usou uma palavra que é esse maravilhamento, sabe? Porque é entender que as coisas têm um limite e que nem todo mundo às vezes vai chegar no mesmo ponto, mas as pessoas podem ter benefício, né? Eu penso assim, o yoga, ele teve momentos assim, ele meio que, sei lá, teve alguns momentos de boom. Eu lembro, sei lá, 20 anos atrás, tinha muita gente fazendo, mas ele sempre está presente. E ele é uma ótima... Eu me deu vontade. Eu ouvi a Mari e me deu vontade de praticar de novo. Olha aí. Exatamente, Olha aí. porque eu acho que é uma coisa extremamente necessária. Não precisa ser exatamente uma prática de yoga, mas você ter esse momento, sabe, de foco, de concentração, de consciência. Pode ser por outra coisa, mas, me deu vontade de procurar alguma
de voltar a praticar. Me senti muito bem. A Mari aí, ó. Pois é, Juiz de Fora é um pouco longe pra mim, mas tudo bem. Aí. Mas eu tô online. Mas tá online, online. Mas online. Fugir, não, Ai, agora verdade. Eu sei que tem Agora gente, que você falou, que não tá pode. cansado do online, mas por enquanto na verdade, não por enquanto, eu pretendo, mesmo Manter. quando eu voltar pro presencial, eu pretendo manter as duas coisas, porque acaba que acabei ficando com alunas de fora, então mesmo se eu quisesse, ainda preciso do online. Será preciso? E com certeza tem gente que faz questão de ter essa prática com você, né, Mari? Então, não tem jeito. Ó, eu só pra correr aqui, correr não, né? Só pra finalizar da minha parte, eu concordo com o Gino, é muito bom ouvir as pessoas que falam de um jeito próximo a gente, né? E é o que tá faltando hoje em dia. E assim, é engraçado que se eu tenho a impressão, e aí você não me entenda mal, Mari, mas se eu pegar o seu Instagram e mostrar pra algumas pessoas que eu conheço, elas vão ficar com esse estereótipo, sabe? Do tipo... Tô triste. Nossa, essa pessoa aqui... Não era seu objetivo. Eu tenho certeza, cara. E assim, é uma coisa só dessa primeira boa vontade de no caso do receptor, de escutar, né? De ser ativo, de se mostrar interesse antes de julgar. E, sei lá, é isso que tá faltando pra gente. E por parte do que a Mari falou, meu foco é principalmente nessa questão da presença. Não sei se eu vou fazer yoga, porque eu não sei. Não sei. Mas eu gostei muito do que ela falou. Todo aprendizado é válido, a gente sempre fala isso aqui. Agora eu espero que a Mari volte mais vezes pra, né, ensinar aí a gente a viver melhor, quem sabe. Eita, mas que por favor, Mari, arremate final. Digo uma pedrada. Jogo lá em cima. Expectativa lá em cima. Mas aí faz o seu arremate sobre talvez o que faltou falar aí sobre yoga que a gente não perguntou e sobre o que você achou desse debate-papo aí. Eu não sei se faltou alguma coisa. Acho que a gente foi pelos pontos mais importantes. Com assim. certeza faltou muito, né? Porque a gente fez um resumão. Mas eu também acho que os pontos importantes... E o ponto do amigo internet que não é tão versado na yoga assim, acho que foi bom. Eu acho que talvez tenha faltado uma pergunta que todo mundo faz, mas que eu fiquei feliz que vocês não fizeram, que é o que é yoga? A gente parte do pressuposto que a galera sabe. A gente a pergunta de $1 milhão. Mas eu gostei muito, assim, eu tô muito feliz de ter gravado com vocês. Eu não quero ser igual o jovem místico que quer ficar falando só sobre um assunto, a pessoa monotemática. Não sou monotemática, tanto que o Além do Tapetinho nem é só sobre yoga, na verdade. É sobre yoga e autoconhecimento, e se de repente me der na telha de falar sobre uma coisa totalmente aleatória, eu vou falar, porque o podcast é meu. Aê! Aí sim, porra, aí sim, isso aí. Mas... Errado não tá. Mas muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz, porque como eu tô parada, qualquer convite pra gravar eu tô aceitando. E é isso, assim, muito obrigada pelo convite mesmo. Por mim, a gente ficava aqui conversando mais 2 horas. Mas a gente vai. Ainda não acabou. Acabou o debate-papo, né? O debate-papo sobre yoga aqui, principalmente. Eu quero saber do amigo internet agora. Você. E aí, você achou que a Mari era uma jovem mística antes de começar o episódio? O que você já fez de yoga? Você pratica? Sabe fazer posições inusitadas? Conta tudo pra gente aí no Tricotando... Não? Qual é o e-mail? É isso. Tricotando mesmo. tricotandocast@gmail.com. Olha aí, tô maluco já. Ou então na sua rede social favorita, marca @tricotandocast. E não se esqueça de entrar aqui na página para ter os hiperlinks do Além do Tapetinho, que é o podcast da Mari. Tá em ato, mas tem muitos episódios lá já e são todos excelentes, né? E também no Instagram dela, porque além todo mundo ficou curioso para ver as posições, que o Rafa ficou deslumbrado. Colocar isso. Não, mas além das posições, vou elogiar os textos que a Mari usa. Gosto de leitura, né? Ela usa algumas legendas lá, bem inspiradoras. E aí eu gostei bastante. Porque são coisas que talvez eu consiga me relacionar melhor do que colocar o joelho em posições incalculáveis. Às vezes as fotos não tem nada a ver com o que tá na legenda. Pois é. Aí eu fiquei mais feliz. Ó, estamos esperando a sua linha aí, hein, amigo internet.
Você está ouvindo a um programa oficial da campanha hashtag O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Pronto, mas agora, Mari, antes de você partir, infelizmente, a gente tem um bloquinho final aqui, que é para dar recadinhos e também para você deixar sua indicação musical pra gente, né? Recadinhos não tem, né, Júnior? A gente tem que resolver nossas coisas aqui. A produção deu uma puxada de orelha. O Júnior tava comigo quando a produção chamou a gente no cantinho ali pra aquela CR, né, Júnior? Sabe quando o chefe, né, no caso, chega num canto assim e fala: você e você, vem aqui na minha sala. Eita, aí você já sabe o que vai acontecer. Enfim, isso eu quero dizer com relação aos apoios, né, do Tricotando e também, quem sabe, a nossa produção de lives, né, Júnior? Então a gente tá olhando. Você, amigo internet que gosta de acompanhar o Tricotando mais de perto, fique atento porque vem aí hashtag quem sabe. Outro recadinho? Não tem outro recadinho, né? Não tem. Tem? Não tem. Tem, Júnior? Não tem, né? Tem não, Rafa. Olha, o Júnior fica rindo. Tem outro recado? Muita coisa aqui pra mim, Júnior. Tô perdido. Tô falando que eu tenho que focar. Enfim, agora sim. Agora a gente tem um momento musical, um momento da alegria. Porque todo convidado que passa por aqui deixa uma indicação pra gente escutar entre um Além do Tapetinho e um Tricotando. Porque música faz parte também desses momentos aí de reflexão sobre a vida, né? Ou reflexão sobre o rebolado, pode ser também. Por que não? Por que não? Mas eu sei que a Mari trouxe uma música ali pra gente escutar. Vamos ver o que é? Será que eu conheço? Eu tô muito na dúvida, porque eu tô com duas aqui pra indicar. Inclusive... mas olha aí, hein? Inclusive, essa... Mas eu vou falar que é uma coisa recorrente. Os convidados agora parecem que estão... Não parece. Eu pensei nisso. Eu tenho duas músicas. É porque eu tenho duas músicas. Eu falo, olha... Aí a gente, né? O convidado pode tudo. Então pode mandar as duas se você quiser, Mari. Não tem problema. Então tá. Então eu vou mandar as duas. Mas antes eu vou fazer um último comentário que é sobre música. É uma forma muito legal da gente conseguir presença quando a gente gosta é dançando. Então... Mas dançando não do jeito que você quer mostrar pro coleguinha te achar bonito dançando, não. É dançando você e a música loucamente. É uma forma muito legal de presença e de mexer com o corpo. Mas... É aquele... Desculpa, vou aproveitar, mas é aquelas danças que geralmente não são danças de... Públicas, né? Pra dançar agarrado, né? Normalmente você não faz essa dança em público. Não. Não, mas sabe aquela dança que o pessoal fica meio viajando? Tipo música eletrônica, tem muito, né? Que o cara fica sozinho, assim, numa viagem muito louca. Ali é uma viagem muito louca mesmo, Normalmente tem muita loucura. Química. Tá bom. Não sempre, né? Não sei. Enfim, desculpa, Mari, vai lá. Ó, a primeira música é uma música que eu acho muito good vibes, mas eu gosto muito dela. Inclusive, é uma música que eu escuto quando eu tô meio pra baixo. Ela chama Follow the Sun, de um cantor australiano que chama... Não sei se é assim que fala, mas Xavier Rude. Qualquer coisa, eu mando o link pra vocês. E a outra, não sei se pode, mas é um mantra. Ué, por quê? É um mantra que eu acho muito animadinho. Uma vez eu tava muito com vontade de pagar mico e eu postei no Reels eu dançando esse mantra. E... Então podem ir lá ver eu pagando mico. Com vontade de pagar mico. Queremos links. Eu vou mandar o link, mas é Ongan Ganapatae Namaha, de uma dupla que chama Edo e Joe. Também não sei se é assim que fala, mas esse mantra é um mantra pra quem gosta das mitologias e etc. É um mantra pra Ganesha, que é aquela deidade famosinha que tem cabeça de elefante. E ele é considerado o removedor de obstáculos e também o protetor da prática de yoga. E é o meu mantra favorito. E essa música é realmente bem animadinha, assim. Ela é meio dançante, essa versão. Que maneiro. Preciso, hein? Vou remover obstáculos, então já vou escutar. Dançando, né? Tamo junto. Pois é. Que da hora, hein? Olha só.
E esse cantor aí também nunca ouvi falar. Só Agora novidades, eu tô super curioso. Gosta de música, né? Então vamos ter que conferir. Vai ter os links aí pra você que não anotou, porque você não tá com caneta aí no ônibus, né? Se você... Ou então você tá lavando louça. Para tudo. Complicado. Mas vai ter o link pra você escutar essas duas indicações brilhantes da nossa também especial iluminada, não no sentido pejorativo, mas no sentido de pessoa, Mari Mendes. Que legal, gostei muito de conversar com ela. Espero que o amigo da internet tenha gostado e espero que ela tenha gostado. Muito obrigado, viu, Mari? Nossa, eu que agradeço, muito, muito mesmo. Muito bom. Isso, Júnior Feital, curtiu? Curti demais, obrigado, cara. Também. Valeu, Rafa. Mari, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite e ter trazido aí não só o papo, mas essa perspectiva muito positiva, né, sobre yoga, sobre o autoconhecimento. Obrigado, amigo internet. Boa, então eu já tô querendo dar amigo internet a campanha Volta Mari, porque ela falou, né, quer falar também, não é só sobre isso não. Então a gente tem aqui, como o Tricotando fala sobre tudo, sobre todos. Quando você quiser, Mari, é só voltar também, a gente falar de série, de, né, sei lá, xingar algumas pessoas. Tamo aí. Obrigado, amigo internet. Até semana que vem, todo mundo. Tchau.